Oi gente, Renata Kelly na área, esse é o canal Renato pela Renata e hoje nós vamos analisar a letra da música Teatro dos Vampiros. Eu sei que você gosta de análise de letra e é sempre interessante a gente refletir sobre a mensagem, né, que o músico, que o artista, que o autor quis passar pra gente. Antes de tudo, para você analisar ou interpretar uma letra, né, uma interpretação livre, né, você tem que analisar o contexto histórico, social, cultural daquela época em que a letra foi escrita e até mesmo o momento em que o artista estava vivendo, para que você possa entender certas palavras, né, que hoje talvez não fariam mais sentido. O que acontece? Essa música ela vem, né, do álbum 5, né, Teatro dos Vampiros. Foi escrita lá no ano de 95, né? Onde tinha aquele programa da MTV e tal. E aí o que acontece? A gente estava no momento em que a gente saiu, né, da ditadura e tinha conseguido eleger democraticamente o nosso primeiro presidente, que era o Fernando Collor. E havia o quê? Uma esperança, mas a esperança ela foi logo derrubada pela desilusão, né, da crise econômica, né, do plano Collor, você sabe disso. Então, o que acontece? A letra, indo logo direto ao assunto, a letra diz assim: sempre precisei de um pouco de atenção. Gente, você sabe que as letras do Renato Russo, além de falar de um contexto, no contexto assim, social, ele também era muito autobiográfico. Ele falava um pouco das próprias dores dele. Então, quando ele fala sempre precisei de um pouco de atenção, ele fala tanto da solidão pela qual todo ser humano passa, quanto da própria solidão, né, que ele sentia e precisava ser ouvido, precisava de um abraço que qualquer ser humano precisa, né? Daquele momento que a gente se sente sozinho e tudo que a gente precisa é alguém para falar, alguém para desabafar, alguém para falar as nossas dores, para dividir, né, as nossas dores. Nenhum ser humano é sozinho. Então, ele fala isso. E na segundo verso ele fala assim: eu acho que eu não sei quem sou. Gente, isso você não concorda que aqui fica destacado que uma crise de identidade pelo qual todo ser humano na vida passa, né? Principalmente o jovem, nesse contexto histórico, social, cultural, econômico, que é lá dos anos 90, né? Então, ele tinha incerteza, veja bem, uma coisa ele fala assim: não sei quem eu sou. Então ele tinha certeza sobre algo, né? Que no caso era a identidade dele. Mas você não concorda também que quando ele fala acho que eu não sei quem sou, ele traz uma incerteza sobre a própria incerteza? Gente, Renato Russo era um gênio. Quantas vezes, se você tivesse certeza da sua dúvida, poxa, você detectou o problema e detectado o problema, você consegue achar a solução. Mas quando você fica perdido, é incerteza sobre a própria incerteza. São coisas da própria existência humana, são crises existenciais que quem nunca passou? Você já passou? Se você já passou, comenta aqui pra gente poder bater um papo, porque nós somos humanos, né, gente? Nós estamos todos no mesmo barco. É por isso que a gente se identifica com as letras do Renato Russo. Então, ele fala lá, no próximo verso, no verso 3, só sei do que eu não gosto. Tudo bem, ele tá ali, ele primeiro fala que eu não sei quem sou, eu acho que eu quero um pouco de atenção, acho que eu não sei quem sou, mas ele sabe identificar aquilo que incomoda ele, aquilo que traz um desconforto. Ele tem já uma percepção daquilo que traz um desconforto, né? Isso já é alguma coisa para você mudar a sua realidade. Então, no próximo verso ele diz assim: fica então a poeira escondida se escondendo pelos cantos. Gente, ele insinua, né, com esse verso que é feita assim, através quando tem essa mudança, quando o presidente ele é eleito pelo povo, que traz uma esperança, que na verdade foi feita uma limpeza artificial, superficial, né? Uma espécie de maquiagem, né? Não é que estava realmente limpo, não foi feita assim uma faxina. Porque na faxina, o que você faz, gente, na sua casa? Você pega, arrasta os móveis, você vai nos cantos, você
né, tem que limpar aquilo que é visto e aquilo que não é visto. No dia a dia, quando você não faz faxina, você só varre por cima, né? Só para limpar aquilo aqui que está sendo visto mesmo, né? Você está vendo a sujeira, você vai lá, varre, né? Então, o Renato Russo, ele insinua que as pessoas fizeram uma limpeza superficial, mas que a poeira, ela está escondida pelos cantos. Ele faz essa metáfora, essa analogia. Gente, dá para aprender história, né? E a questão humana, né? Só com o Renato Russo. Então vem comigo, continua aqui, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque você ajuda, né? O canal a crescer. Você também ajuda outras pessoas também que gostam do Renato Russo a ter acesso, né? A novas versões, a novas interpretações, né? Sobre a sua linguagem, né? Então, no próximo verso, ele diz assim: este é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. Gente, os poderosos, quanto mais eles têm, né, mais eles querem. Às vezes a pessoa nem vai ter vida, né, para poder gastar aquele dinheiro, né? Ele nem vai ter vida, mas ele quer mais poder, ele quer mais dinheiro, né? Ele é ingrato porque nada do que ele tem é o bastante, ele sempre quer acumular mais. E quem tem muito sempre quer ter mais. Então é isso que ele está levantando aqui com esse verso, gente. E aí no próximo verso ele diz assim: é a primeira vez, e a primeira vez sempre a última chance. Ele fala também sobre o que? A falta de oportunidades, a desigualdade de oportunidades para as pessoas, né? Então assim, se você teve uma chance de um curso, de um emprego, pode ser a última vez. Então assim, aproveite ao máximo, porque ele demonstra que a escassez de oportunidades para todos, né? Existe apenas um grupo seleto, né, que tem acesso a algumas oportunidades. Então, e a primeira vez é sempre a última chance. Você nunca mais vai ter uma chance como essa. Ninguém vê onde chegamos, né? Ou seja, ele olha para o caos que está instalado no país, tanto economicamente, socialmente, a deturpação e tudo mais, e ele fala, cara, ninguém está vendo o que está acontecendo, esse caos instalado, né? A inversão de valores, ninguém está observando para onde nós estamos indo. E no próximo verso ele fala assim: os assassinos estão livres, nós não estamos. Então, continua essa questão de inversão de valores e o caos implantado. Que assim, nós que somos idôneos, que somos trabalhadores, estamos presos, não temos liberdade, enquanto os que são assassinos de ideias, não é só de corpos físicos não, assassinos de ideias, criminosos, de colarinho branco, estão lá livres, né? Gozando, uma sensação de injustiça social, né, implantada. E aí no próximo verso ele fala assim: vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Ou seja, ele está aqui demonstrando, através de palavras, a crise econômica que estava instalada na época. Então é importante você reconhecer também o contexto histórico por conta disso, tá? Mas isso também é atemporal, né? Você não pode perfeitamente cantar isso hoje e ser atual. Isso é Renato Russo. Então, no próximo verso ele fala assim: os meus amigos estão todos procurando emprego. Ou seja, o desemprego, gente, a taxa de pessoas desempregadas, né, com subempregos, com empregos informais, ela aumenta nessa época, e assim como hoje também, né? E aí no próximo verso ele fala assim: voltamos a viver como há 10 anos atrás. Ou seja, os ciclos, gente, ciclos, bolhas, né? Não sei se você já ouviu falar sobre bolhas que vão se formando, cresce, daqui a pouco estoura, né? E após aquela crise, um novo renascimento. Então, assim, são ciclos, né, de costumes, de crenças, da própria economia que vão rodando mesmo, né? E aí ele fala no próximo verso assim: e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Gente, ele fala sobre as preocupações acerca do futuro, porque
o futuro, o tempo ele tá passando de forma efêmera, tá passando muito rápido, as coisas estão acelerando. Gente, e hoje você olha, isso aqui ele tá falando dos anos 90, que a gente ainda não tinha disseminado como hoje internet, a gente não tinha esse mundo globalizado como hoje. Agora imagine hoje, né? Você não envelhece 10 semanas porque você corre muito, você tem que trabalhar, você tem que fazer várias coisas, você acumula várias funções, você não tem tempo para ser humano. Para parar, para meditar, para respirar, para perceber o teu próprio corpo. Quando você percebe o teu próprio corpo, já é tarde demais. É quando você está tomado de dores, de doenças, aí você percebe, estou com dor aqui, estou com dor ali. Mas você, enquanto saudável, você não presta atenção no seu organismo, no que está acontecendo, na tua respiração. Você não consegue, porque você não tem tempo, você tem que correr para sobreviver, né? Então, a cada dia, cada hora, né, que ele fala, que passa, envelhecemos 10 semanas. Isso é Renato Russo, gente. Então, aí olha só, olha a forma de anestesiar a mente. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir. É o ópio, né? É a maneira de você fugir da sua realidade, é de anestesiar a mente. Você se diverte, você esquece dos problemas. Você esquece que está vivendo crise econômica, que tem contas para pagar, boletos, né? E aí no próximo verso ele fala, esquecer essa noite, ter um lugar legal para ir. Exatamente, é a mesma questão de você sair e viver nesse ciclo. Sextou é totalmente coisa de pessoas, né? Todos nós que não fazemos aquilo que gostamos. Porque aí você fica doido para chegar sexta-feira para você se livrar daquilo que você faz porque você odeia, por necessidade, para sobreviver, né? E aí você acha isso normal, porque todo mundo está na mesma questão, né? E aí ele fala, joga isso na nossa cara aqui na letra, e aí você para refletir. Será que esse é o padrão? Esse padrão é o correto? Será que isso é normal? Você odiar, né, o que você faz? Será que a vida não deveria ser mais leve, né? E aí ele fala no próximo verso, já entregamos o alvo e artilharia, ou seja, você já entregou tudo que você tem, você não está mais nem lutando. Você está inerte, gente. Quantas pessoas já pega lá, Japeri lotado, porque eu moro no Rio de Janeiro, e tem um trem chamado Japeri que ele vai lotado mesmo. Né? Eu não sei onde você mora, comenta aí, fala onde você mora, de onde você é, porque onde eu moro, gente, esse trem, ele é lotado. Então, tem gente que acha isso normal, por das 4 da manhã chegar, dormir, e todo dia fazer a mesma coisa. É normal, todo mundo faz mesmo. Eu não sou todo mundo. Fala igual minha mãe. Sua mãe falava isso. Você não é todo mundo. Então, eu não sou todo mundo. Não quero fazer os mesmos padrões, porque isso é insatisfatório. E Renato Russo ele traz isso na sua letra, né? Quando você já entrega os pontos, tudo bem. Estou infeliz e vou continuar até a morte. Gente, não vou entregar nem minha artilharia, muito menos o meu alvo. Não vou colocar um alvo aqui no meu peito e atira que tá tudo bem, não. Lute. É isso que o Renato Russo, ele traz essa palavra impactante, essa frase, esse verso, para fazer a gente acordar. E outra coisa, ele fala assim no próximo verso, comparamos nossas vidas. A gente às vezes usa a vida do outro como um parâmetro de referência, não é verdade? O capim do outro é sempre mais verde do que o seu. Ou então o contrário, eu sofro mais do que o outro. Que o meu problema é maior do que o outro. A gente tem essas coisas, né? E como que você usa a vida do outro como parâmetro se todos são diferentes? Até os irmãos gêmeos, gente. Eles têm um DNA, por mais que sejam, você olhando assim, são idênticos, eles são pessoas diferentes, tanto em personalidade quanto em DNA. Então, se não existe pessoas iguais, comparação nem faz sentido. Você concorda? Que você comparar a sua beleza. O que é parâmetro? Quem falou que ser branco de olhos claros, cabelo liso, ou magro, ou alto, quem colocou isso? Gente, todo mundo tem sua altura, seu peso, sua cor, nem faz sentido comparar. Assim como suas próprias vidas, cada um tem seu mapa vital. Eu não posso comparar a minha dor com a dor do outro, eu não posso comparar a minha vivência com a do outro. Eu tenho meu aprendizado, você tem a sua. A gente pode trocar ideias. E aí é mais uma ideia. A gente chegou cada qual com a sua ideia e vamos sair com duas. Eu com a minha, e a sua, e você com a minha, a sua. E a gente trocou e agregou valor. Não discutiu, não quisemos mostrar que estamos certos ou errados, mas agregamos, né? Trocamos conhecimento, agregamos valor um para o outro. E assim, contemplar, perguntar, tudo que acontecer, você, ao invés de julgar,
você se colocar no espírito contemplativo. Tá, o que eu tenho a aprender com isso? Por que essa pessoa está pensando dessa forma? Né? Por que ela está trazendo isso? Quais foram as causas dessa irritação? E aí você aprende, sempre você vai aprender. Tudo é um aprendizado, tudo. Então não faz sentido a comparação. E Renato Russo, ele traz isso através desses versos. E quando, aí no próximo verso ele fala assim, quando me vi tendo que viver comigo apenas e com o mundo. Gente, essa questão da solidão e sem responsabilidade, né? Porque o jovem, né, ele não tem responsabilidades, então ele não tem com quem se preocupar, né? Ele tem alguém com quem se preocupa com ele, né? Na verdade, então ele fala sobre isso. Aí ele fala para o eu lírico, fala para, né, o interlocutor, né, que a gente chama, que é com quem você fala, e aí você me veio com um sonho bom. Gente, existem teorias de que é o filho dele, porque foi o ano do nascimento, né? Foi a época, digamos assim, do nascimento do filho do Renato Russo. Então, ele retrata aqui, como eu te falo, a obra dele é para o comum, mas também é uma obra autobiográfica também. Ele fala da inquietação dele de receber uma notícia de ser pai, porque agora ele não é mais sozinho no mundo, ele tem responsabilidades, né? E aí, o que ele fala no próximo verso? Olha a confirmação. Eu me assustei, né? Que é o medo da responsabilidade, do peso do que é ser pai, do que é você ter que cuidar de outra vida. E aí ele tem assim a constatação de que ele não é perfeito. Isso vem lá no próximo verso, não sou perfeito, que é o medo dessa responsabilidade, né? Isso é confirmado nesse próximo verso. Eu não esqueço, quer dizer, ele tem que lembrar o tempo todo que ele é imperfeito e que está assustado com essa nova perspectiva da paternidade, né? Quiçá se todos tivessem essa maturidade, né? E aí ele traz aqui pra gente como um aprendizado, né? A riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. Olha só, Renato Russo, embora seja humano como eu e você, ele fosse, né, humano, vamos falar dele como uma consciência que ainda existe, né? Tanto existe que estamos aqui falando sobre todos os pensamentos dele. Mas a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. Você veja que, embora ele tenha consciência das limitações dele, ele tem problema com alcoolismo, tem problema com dependência química, drogas e tudo mais, vários momentos de crise existenciais, mas ele trazia também as questões das virtudes, né? Ninguém consegue perceber as virtudes que o ser humano carrega, né? Então, e de pensar nisso tudo, eu sou homem feito, ou seja, ele começa a perceber a vida, pensar e refletir sobre a vida, né? E aí ele se percebe adulto, eu sou um homem feito. Tive medo e não consegui dormir, porque, gente, pensar traz inquietações. Se você está vendo esse vídeo com um pensamento fora da caixa, do paradigma, dos modelos tradicionais, isso é bom, porque te leva para uma evolução e uma expansão de consciência, mas também dá medo, né? Eu sei porque eu estou passando por esse processo. Então, é isso, gente. Então, o vídeo ficou longo? Ficou, mas é algo que vai agregar para mim, para você, né? Um pensamento, outra perspectiva, né? Se você tem outra perspectiva de reflexão sobre essa música, sobre cada verso, coloca nos comentários, eu quero ouvir sua opinião, tá? De forma contemplativa mesmo, tá? Uma pergunta mesmo, tá? Então, eu espero que você continue acompanhando o canal, os vídeos. Aqui eu me despeço, um beijo e até a próxima.